Isso, alô, povo de Deus, que alegria estar na casa do Senhor, que alegria viver essa comunhão. Isso é igreja, irmãos amados. Igreja é isso, é servir o Senhor com alegria, com prazer. Amados irmãos, nesse mês que se encerra hoje, foi maravilhoso, nossa, a fonte foi maravilhosa, e fico feliz pelo privilégio de estar aqui ministrando nessa noite. Você que está ao alcance da nossa voz, nosso visitante online, seja sempre bem-vindo à Primeira Igreja Batista de Duque de Caxias, onde você estiver, e se estiver próximo a Duque de Caxias, venha nos visitar, porque como é bom viver essa comunhão aqui na Primeira Igreja Batista de Duque de Caxias. Amados irmãos, nesse dia, fiz questão de botar essa foto, da honra a quem tem honra. Queridos irmãos, chegamos aos 90 anos e a questão é, daqui para frente, algumas pessoas dizem para mim, eu estou com uma expectativa para abril. Filho, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e assim sucessivamente, eu só estou com uma expectativa, cada dia viver uma vida caminhando e progredindo para a glória de Deus. A minha expectativa não se resume só em abril. Pastor, que balde de água fria, sim. Porque abril, assim como março, que foi maravilhoso, passou março, cada mensagem aqui, mas vai passar. Abril também vai passar. O que importa, a proposta desse despertar evangelístico, não se resume num mês, mas se resume eu e você. Como iremos, qual será a nossa postura e posicionamento daqui para frente? Aí é que vai fazer a diferença. A minha expectativa não está resumida só em abril, que eu chego essa semana, se Deus permitir, não voltar à sua igreja. Mas abril, maio, junho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Enquanto Jesus não voltar, qual será o nosso posicionamento como igreja de Cristo, que pelo amor do Pai completar essa missão? Porque para isso nós precisamos fazer o quê? Testemunhar e transformar vidas. A palavra de Deus diz, em Salmo 145, versículo 4, uma geração contará a outra geração, a nossa geração, os teus feitos, e eles anunciarão os teus atos poderosos. Volta a foto lá, volta a foto, por favor. Essa geração, PIB de Duque de Caxias, que era para Nilo Peçanha, uma igreja pequena, que ninguém talvez não imaginava o que iria se tornar. Essa geração, infelizmente, não viu. Assim como certa vez Davi chegou para o seu filho Salomão e disse para Salomão, Salomão, olha só, eu vou pelo caminho de todos os mortais. Esforça-te, teme ao Senhor e sê homem. Tenha atitude. O que ele quis dizer? Eu sei que você tem a alegria de dizer, meu pai é rei, e é o rei mais famoso da face da terra. E era assim, o rei mais famoso, com mais conquistas, poderoso na terra, sim, mais rico, sim. Mas Davi sabia que tudo aquilo ele só tinha graças ao Deus Todo-Poderoso. E quando ele se desviasse e negasse isso, a perda e o fracasso e a derrota viria. Então, o que ele fala para Salomão? Tenha posicionamento, teme ao Senhor, tenha atitude, porque eu, querendo você ou não, Salomão, eu vou para o caminho de todos os mortais, eu vou morrer. Essa geração, da honra a quem tem honra, essa geração, aprove ao Senhor não estar conosco, porque o Senhor acolheu, mas eles tiveram posicionamento. Não ficaram com uma expectativa só daquele igreja pequena e vamos ficar só nisso. Não, eles tiveram posicionamento de vamos avançar. A Primeira Igreja Batista de Duque de Caxias vai avançar. Porque Deus nos chamou para testemunhar e transformar vidas e ganhar almas. A proposta, irmãos, desse mês, desse despertar, é que da criança à terceira idade, por isso que nós tentamos ver vários ministérios dirigindo, por quê? Para que todos entendam que eu e você
cada um de nós precisamos buscar em Deus criatividade para proporcionar, testemunhar e transformar vidas, para que cada dia a mais possamos acrescentar ao Senhor e ter uma visão e ter um desejo, um objetivo de ganhar almas, ganhar almas, ganhar almas. Seja criança, seja adolescente, seja jovem, seja adulto, casado, solteiro, divorciado, seja idoso, o meu objetivo é adorar a Deus sobre todas as coisas e ganhar almas, ganhar almas, ganhar almas. Nós, para completar essa missão, nós não podemos perder esse foco. A igreja de Cristo não pode perder o foco, que foi ali na cruz construída, com sangue puro carmesim. E foi esse mês que Deus te falou, desperta, desperta, e vamos ganhar almas. Completar a missão que esses homens iniciaram, que essa igreja iniciou. E assim como Davi, essa igreja também diz, vamos por caminho de todos os mortais, não estaremos mais aqui, mas vamos completar a missão. Vocês sigam em frente. Primeira Igreja Batista de Duque de Caxias, siga em frente. O que estamos construindo para a próxima geração? Essa geração testemunhou para essa geração, a nossa, os feitos do Senhor, a grandeza do nosso Deus. E agora, a nossa geração, o que estamos deixando para ir anunciando e testemunhando para as próximas gerações? Amados irmãos, isso é muito sério. É muito importante que da criança à terceira idade, passando por todas as idades, tenhamos a convicção que necessitamos adorar a Deus sobre todas as coisas, desfrutar e abusar e criar criatividade, que de forma individual ou de forma coletiva, os ministérios, cada um de nós, busquemos a Deus criatividade para o único objetivo: ganhar almas, ganhar almas, ganhar almas. Exemplo disso, maravilhoso, o que a juventude fez, o negócio da lata de sardinha. Propósito, ganhar almas, mostrar como é bom para as meninas viver a comunhão, ser tratado, ministrado com a graça de Deus. Isso é igreja que cresce. Exemplo, o passeio das mulheres. Pastor, o que passeio tem a ver com evangelização? Meu filho, quantas mulheres às vezes buscam isso, esse um ambiente de comunhão. Que igreja é essa que eu nem conhecia? Momento de comunhão, as mulheres têm o momento delas. Eu quero ir para essa igreja. Isso é visão, é comunhão. E eu e você temos que ter criatividade e buscar em Deus cada dia mais estratégia para mostrar para esse mundo como é bom viver essa comunhão, como é bom ser igreja de Cristo, como é bom estar na casa do Senhor e testemunhar e através de nossas atitudes transformar vidas. Amados irmãos, para isso, irmãos, o Senhor nos chama para um posicionamento. O mês de abril está aí. Vai ter várias ações, além das que você pode usar naturalmente. Folheto está lá na introdução. Alguns irmãos já começou o café com carinho. É a igreja viva, é esse organismo vivo que avança, que cresce. Para a glória de Deus, dia 17, na véspera do feriadão, porque o feriadão é 18 em diante, que é a Páscoa, dia 17, às 17 horas, a Associação Batista Caxiense, ali no Teatro Raul Cortez, haverá um grande panfleteamento, distribuição de folhetos, para uma grande evangelização, uma grande concentração, às 5 horas da tarde, no dia 17. Só que no dia 17, às 5 horas da tarde, estaremos ali, testemunhando, anunciando, distribuindo folheto e proclamando ao Senhor. Só que você vai esperar o dia 17? Não, filho. Na sua casa, no seu dia a dia, nas redes sociais. Depois que eu descobri que tem um negócio de status de celular, que em 24 horas você bota uma imagem e depois, durante 24 horas fica aí, eu passei a usar isso aí. Bota aí, faça parte dessa família. Eu quero que todo mundo futuque minhas redes sociais. Sim, veja, futuque, olha mesmo. Não, faça parte da família. Por favor. Eu quero que todo mundo... Quando eu vi que, gente, que negócio é esse? Tem gente que... Está sabendo? Não, vê o estado da fulana. Às vezes a gente descobre as coisas acontecendo, vê o estado de fulano, vê o estado de fulano, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Como é que você fica sabendo? Porque está no estado de fulano.
É assim que funciona. Você bota uma mensagem aí, todo mundo vê. Então eu quero que o mundo inteiro futuque meu celular. Foi mesmo, bota aí, ó. Eu boto as coisas boas e boto, faça a paz dessa família. Eu não sei como é que o Espírito Santo vai agir, mas eu tenho que tirar a pedra de alguma forma. Eu tenho que proporcionar meios para o Espírito Santo agir. Sabe lá, um conhecido meu estava num desespero. Do nada eu olhei o contato de um colega meu que trabalhou comigo, o nome dele é Anderson. Ele botou lá, faz paz, sabe, dia de culto. Usar as estratégias que Deus nos dá, redes sociais. Seja a luz na fila. Como pode? As filas estão aí. Distribuir folhetos. Amados, eu não crio expectativas para abril. Eu crio expectativa para, enquanto a igreja de Cristo está aqui na terra, ter a atitude, proporcionar para a igreja, o reino de Cristo, ganhar almas, ganhar almas, ganhar almas. Mover as águas do batistério, porque isso aqui não é enfeite de igreja, não. Isso aqui é propósito de Deus para a igreja cumprir a sua missão. Mas para isso, depende de como nós iremos nos posicionar. Chegar dia 1º, foi bom enquanto durou, agora segue a vida. Ou então, acabou o mês de abril, chegar maio, não, agora é família, tal, tá bom, vai ganhar família para Jesus. Chegar o mês da juventude, agora é juventude. Agora... Filho, cada dia Deus nos chama para nos posicionar e ganhar almas, ganhar almas, ganhar almas. Amados irmãos, Esther capítulo 4, versículo 9 ao 11, nos diz uma coisa muito importante. Veja só, a palavra de Deus nos diz, Mardoqueu, em outras traduções de Mordecai, enfim, é a mesma pessoa, contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido. E quanto a prata, Amã tinha prometido, depositado na tesouraria real para destruição, olha bem, para destruição dos judeus. Prossiga. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido, lembra bem, extermínio, sido publicado em Suzã, para que ele o mostrasse a Esther e informasse da situação, ordenando-lhe que fosse à presença do rei implorar misericórdia, interceder em favor do seu povo. Ataque retornou e relatou a Esther o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias reais sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem ter sido chamado. Será morto, a não ser que o rei lhe estenda o cedro de ouro e poupe a sua vida. Aliás, eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Quando informaram Mardoqueu da resposta de Esther, ele mandou dizer-lhe: não pensa que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai serão mortos. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Querido Deus, nós te louvamos e te adoramos. Espírito Santo de Deus, cada dia mais, fala à tua igreja, desperta-nos, ó Deus amado, a sede de ganhar almas para o teu nome, para o teu reino. Fala poderosamente em cada coração individualmente, e seja o nome de Jesus glorificado. Irmãos, por que achamos que não somos prejudicados quando vemos a obra do Senhor, não está avançando, está tranquilo? A voz de Mardoqueu é o clamor de Deus para com a igreja. Esther, muitas das vezes, simboliza a igreja atual. E a voz de Mardoqueu é como se fosse a voz de Deus para com a igreja. Quantas das vezes, irmãos, a gente vê os bancos vazios, vê a igreja não crescendo, batismos. Será que nós queremos entrar? Chegamos pela graça de Deus aos 90 anos.
Maravilha, glória a Deus. Mas como queremos levar daqui para frente? Será que queremos escrever na história, me perdoe a palavra, manchar a história? E após os 90 anos, houve um grande esfriamento espiritual. Lamentavelmente era comum os bancos vazios, que a cada dia mais se tornavam mais vazios. Infelizmente, conversões dificilmente se via. Devido a isso, quase não se acontecia batismo pelas águas. É dessa forma que você quer escrever a história daqui para frente? Como eu falei, a minha expectativa não está em abril, está no nosso posicionamento daqui para frente, independente da sua idade, da sua situação. Deus te chama para um posicionamento. Quantas das vezes, irmãos, entramos num estado de comodismo, o qual nos leva a estar achando tranquilo. O compromisso de pregar o evangelho não é comigo, não, Deus só me chamou para isso. Olha a situação, o povo judeu ia ser exterminado, ia ser morto. A situação era crítica. E ela, lógico, ele mandou recado, faz alguma coisa. O que ela diz? Não fui chamado para diante do rei. Em suma, eu não posso fazer nada. Qual tem sido o nosso posicionamento, irmão, diante da realidade da igreja de Cristo? Quantas das vezes, irmãos, entramos num estado de comodismo, sabendo da gravidade, que precisamos ganhar almas, que precisamos servir no serviço, como o irmão Luiz Otávio já pregou aqui, às vezes clamando ajuda, e você diz, mas eu não posso fazer nada, eu não fui chamado para isso. Os ministérios clamando, me ajuda, precisamos completar a missão, e você diz, eu não fui chamado para isso. Qual tem sido o nosso posicionamento diante da necessidade do reino, de completar a missão, de testemunhar, de transformar vidas? Porque não há um interesse, irmãos, de ver as coisas acontecerem no reino de Deus? Porque ficamos muitas vezes estacionados, parados, enterrando os nossos talentos, não ajudar na casa de Deus, sempre com jargão, não tenho tempo, nunca dá para mim, de nenhuma forma eu tenho como ajudar. Por que a gente vê a situação e muitas das vezes faz de conta, igual a Esther, eu não posso fazer nada? Esther, será que você não entendeu? Todos os judeus vão morrer, seremos exterminados. Igreja, será que você não entendeu? Se você não testemunhar, se você não proclamar, se você não anunciar, vidas vão morrer sem Cristo, sem salvação, vão para o inferno. Quer que eu fale em português claro? E quantas das vezes eu, como igreja de Cristo, digo, eu não posso fazer nada, eu não fui chamado para isso. Deus, muitas das vezes fala igual Mardoqueu, olha aí, vidas estão morrendo, vidas estão perecendo, o serviço carece de você. E você diz, mas eu não fui chamado para isso. E se eu for me apresentar a fazer alguma coisa, eu posso ter problema, eu posso ter uma vida de dificuldade, e começa a ter um monte de dificuldades. Amados irmãos, Jesus está voltando. Terremotos, como aconteceu nessa semana em Tailândia, aí, Jesus está voltando. Guerras, rumores de guerra, Jesus está voltando. Vidas estão perecendo, e cadê eu e você? Duque de Caxias precisa de nós, e cadê eu e você? Atos 1:8. A palavra de Deus diz bem claro, mas espera aí, o Senhor Jesus já foi. Quantas das vezes a gente fica, Senhor, o Senhor já foi, e agora? Igual os discípulos, Ele morreu, acabou. Espera aí, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minha testemunha em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até o confim da terra. Ou seja, o processo de testemunho começa na sua casa, começa na sua casa geográfica. Jerusalém, Duque de Caxias, é a nossa lugar de testemunhar Cristo, é a nossa Jerusalém geográfica.
é onde eu tenho que investir, é onde eu tenho que dedicar, é onde eu tenho que ter anseio de ver o avivamento, e não me conformar de igreja vazia, porque de violência, por causa disso e daquilo. Esther, acorda, igreja do Senhor, o meu reino padece, cadê você? Irmãos amados, interessante a visão de Mardoqueu. Tu está pensando que só porque é rainha... Volta lá o texto, isso é muito bom, muito forte, irmãos. A coisa é séria e nós achamos que... Mas eu estou tranquilo, minha vida está tranquila, pastor, relaxa. Isso aí é para o pastor, é para o líder. Os bancos vazios, poucas conversões, poucos batismos, porque não temos uma cultura pessoal individual de ansiar e desejar. Vai na rua, eu vou no centro de Caxias, já levo uns 5 folhetos, quem passar, eu tenho atendimento médico com A, com B, todo dia, todo mês você vai ter um atendimento. Já falou de Jesus, entregou um folheto para o seu médico, para a sua médica? Testemunhe, transforme vidas. Vai para o versículo 11, para a gente ganhar tempo. Mardoqueu, vai lá no versículo 11. 12. 13. Não pense que pelo... Você esqueceu, meu filho e minha filha, quem você era sem o Senhor? Esqueceu, né? Esqueceu quantas das vezes Jesus te sustentou, te livrou, te guardou, te protegeu. Os feitos do Senhor, você está bem, o alimento, Deus tem sustentado, os livramentos, quanta bala perdida está por aí, e você está aí porque a graça de Deus te protegeu. Você obteve vitória no emprego, você obteve vitória nisso, naquilo. Será que você esqueceu disso? Irmãos, o que toca o nosso coração que nos leva a clamar a Deus ardentemente por soluções? Por que eu sou movido a clamar a Deus ardentemente por soluções quando as minhas necessidades estão em jogo? Quando o dia mal vem, rapidamente eu digo, Jesus me ajuda. É o desemprego, é a enfermidade, é uma perda na família, é um fato crítico que te aconteceu, é uma bala perdida, você está no meio de um tiroteio. Rapidamente você diz, Jesus me ajuda. Por quê? Quando há uma necessidade do reino... mas para que pressa? Por quê? O que toca o nosso coração que nos leva a clamar a Deus ardentemente por soluções? Porque não há tanto interesse e preocupação ardente em buscar a Deus, de investir no avanço do Evangelho, de contribuir, de dizimar, de ofertar, de ter atitudes em prol do crescimento do serviço do reino de Deus? Quando não é as minhas necessidades que estão em jogo, é as necessidades do reino. Se é do reino, para que pressa? Quando a necessidade está em jogo, carece ardentemente de solução, não é a minha, é da igreja. Paciência, pastor. Graças a Deus estou trabalhando, minha esposa está ali, está bem, eu estou trabalhando, está tudo bem. Está caindo na conta, está todo mundo com saúde, está bem. E a igreja clama no reino, igual Mardoqueu, toma uma atitude. Não, mas peraí, não posso fazer nada. Bancos vazios, ministérios precisando de ajuda, o reino precisando de envolver, de investir, dizimar, ofertar, para ver as coisas acontecer. Vários projetos, um deles, já até falei, o pastor sabe disso. Quem sabe tem um jiu-jitsu aqui, aulas, para chamar a garotada da comunidade e talvez os seus filhos também. Quantas coisas a igreja proporciona, tem até cafezinho lá para o seu visitante. Queridos, uma coisa... eu posso contar com uma alegria, isso me dá prazer, servir ao Senhor com alegria, de Salmo 100, versículo 2, com prazer em tudo. Todos nós sabemos, viver no reino é maravilhoso, e aí às vezes a gente está aqui de manhã, de tarde, de noite, glória a Deus, eu vibro. Aí, pastor, tem momento de família? Não tem, pastor Cláudio sabe, daqui a pouco a gente, pastor sumiu, vou dar uma voada. É tudo equilibrado, mas se é tudo equilibrado, mas é fazer com alegria. Minha esposa no Ministério da Música, pela graça de Deus, às vezes a gente está aqui de manhã e sai de tarde, e já aconteceu essas situações, de sair daqui de tarde, por volta de 1h30,
e 4 horas já está voltando, porque tem centelha, e vamos embora, vai parar a obra, vamos embora. E sair daqui do culto, e eu olho para ela assim, vejo a hora de chegar logo em casa. Eu também, porque eu já estou de olho naquele negócio maravilhoso que está na geladeira. Não, ou quando não tem nada na geladeira, não, já sabe, naquele lugar maravilhoso, vamos parar ali para fazer um lanche, porque o estômago está gritando. E aí eu olho para o carro, e aí, Lízia, a gente vai para aquele lugar X, fazer um lanche. O que você vai pedir? Nada. Lízia, peraí. A gente está aqui desde 4 horas da tarde, saímos daqui tarde de manhã, fomos brincar, só almoçou, tomou banho e já voltou. Estamos aqui 4 horas da tarde e estamos saindo daqui agora, de noite. Tu não está com fome? Eu não. Por quê? Lá no Ministério Infantil teve batata frita e cachorro quente. Querido, como eu não vou ter prazer de investir, de dizimar, de ofertar para uma igreja que cuida bem do meu filho, do seu filho, da sua filha, das nossas pessoas que a gente convida? O servir ao Senhor com alegria é você saber o que você está dando, Deus está te dando em dobro. É eu saber que a gente está na correria do reino da obra, mas minha filha está sendo cuidada, eu estou aqui, ela está lá, com toda os seus filhos, as suas crianças, ou as pessoas que você convidar, está sendo bem tratado. Servir ao Senhor com alegria. Mas quantas das vezes, como a igreja, às vezes, Deus fala igual Mardoqueu, me ajuda, e você diz, não, vou dizimar para quê? Quem está passando por dificuldade é a igreja, não sou eu. Vou investir para quê? Desculpa, não sou eu. Irmãos amados, o que toca o nosso coração, que nos leva a buscar a Deus ardentemente, que nos leva a nos dedicar a Deus com amor, com prazer? Precisamos ter, para completar a missão, testemunhar, vivenciar a alegria de servir ao Senhor, transmitir isso às pessoas à nossa volta, ter prazer sim de convidar as pessoas, vai lá na minha igreja, tem cafezinho lá fala mesmo, tem cafezinho lá na porta, lá. Tudo isso é investimento para ganhar almas. Jesus está voltando, você não entendeu isso? Como Mardoqueu clamou para Esther, Deus clama para a igreja, eu estou voltando, será que você não entendeu? Vidas estão perecendo. Se eu viesse hoje, esses bancos vazios, quantas vidas poderiam ter sido anunciadas, evangelizadas, e você não está trabalhando, não está anunciando, não está testemunhando, devido a isso, não está tendo transformação de vidas. E se eu viesse hoje, aonde estariam essas vidas? Até quando a gente vai achar que somos igrejas e vamos ser verdadeiramente igreja de Cristo? Por amor do Pai, vamos completar a missão. A nossa Jerusalém, Duque de Caxias, esse povo, bota a foto aí, bota a foto, dá honra a quem tem honra. Eles representam todos, querido, eu estou aqui nessa, vocês viram que durante o mês, passou vários vídeos, dá muita saudade, eu não vou ficar citando o nome não, porque dá saudade, a gente vê pessoas que, como eu gostaria de olhar assim, estamos juntos, não está, Jesus falou para esse povo o mesmo que Davi falou para Salomão, eu vou pelo caminho de todos os mortais, filho, eu tenho que ir, Jesus está me chamando, fica aí, por favor, eu preciso de você, eu tenho que ir, mas por amor do Pai, cumpra a missão que eu já comecei. Se a gente não acordar, as pedras clamarão. Testemunhe e transforme vidas para a glória do Senhor Jesus. E que há em nós um interesse pessoal, irmãos, que haja em nós interesse de evangelizar, de anunciar, de proclamar vidas. Esther, simplesmente pelo fato de agora ser rainha, se acomodou, se omitiu, literalmente se omitiu. Mas olha a visão. E outro sim, por que não há em nós por que existe em nós essa omissão ao serviço do reino, diante da necessidade que está à nossa volta, diante dos nossos olhos, literalmente? Por que há essa omissão? Deixando de vivenciar com as nossas famílias um grande avivamento, um grande manifestar de Deus. Precisamos proclamar, será que Deus, o lugar que você está, a posição que você está, não foi para este propósito, que Deus te deu vitória, que Deus te abençoou? Num lugar de destaque para que a graça do Senhor Jesus alcançasse outras vidas por meio de você? Louvado seja Deus. Esther capítulo 12 ao 14, deixa ele lá. Será
testemunhe e transforme vidas. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Testemunhe. Se você ficar calado, olha só, igreja, se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão. Se é para salvar almas, de alguma forma, porque Deus é Deus, e Ele não divide a sua glória para ninguém, Ele vai salvar almas, mas preste bem atenção para você. Tem gente que diz assim: pastor me ensinou que Deus não amaldiçoa ninguém. Com certeza, Deus não amaldiçoa ninguém, é só Ele deixar de abençoar. Quer uma, literalmente, entre aspas, maldição? É Deus não falar com a gente. O silêncio de Deus já é um castigo. Quantas das vezes nós dizemos: buscar o reino de Deus é a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas? Nós falamos, mas na prática vivenciamos outra coisa. Ageu capítulo 1, do verso 2 ao 10, veja só. Falamos que buscar o reino de Deus, sua justiça, aleluia, mas na prática, assim diz o Senhor dos Exércitos. Este povo afirma: relaxa, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto esta casa, a obra do Senhor, continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Quer ficar nesse comodismo, nesse esfriamento, deixando a obra de Deus de lado? Vocês têm plantado muito, mas colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocar em uma bolsa furada. Recebe num dia, já foi. Assim diz o Senhor. O devorador estava fazendo a festa no meio do seu povo de Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos, as suas faltas de atitude em prol da causa da casa de Deus, de reconstruir a casa de Deus, vos levaram. Subam ao monte, tenham atitude, subam ao monte, tragam madeira, construam a minha casa para que eu me alegre e nela seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa, eu os dissipei com um sopro. E por que fiz? Declara ao Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que ainda está destruída, enquanto cada um de vocês se ocupam com a sua própria casa. Por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, e a terra deixou de dar o seu fruto. Não era isso que vocês queriam? Deus não amaldiçoou ninguém, é só Ele fechar a mão, é só Ele parar de falar. Gente, é a casa de Deus, eu tenho mais o que fazer, dá licença. É a casa de Deus, não é a minha casa. Minha casa está tudo bem. Uma casa de Deus é a casa de Deus. Então, se é a casa de Deus, que Deus se vire. O que acontece? Por quê? Que quando as minhas necessidades estão em jogo, aí rapidinho você lembra: Deus me ajuda, eu estou desempregado, aconteceu isso, aconteceu aquilo, meu filho está desviado, aconteceu lá. Agora você lembrou de Deus. O que toca o nosso coração, irmãos, que leva a buscar a Deus ardentemente? Precisamos colocar o reino de Deus em prioridade, investir com alegria, anunciar, ajudar, chegar para o irmão, para a irmã, e construir o avanço do reino, ganhar almas, ganhar almas, ganhar almas. O povo simplesmente, porque me preocupar em orar e investir para ver o crescimento da igreja? Quem está com dificuldade, não sou eu, é a igreja. Bancos vazios, falta de pessoas no serviço, não é a minha casa, porque eu tenho tudo lá. Graças a Deus, eu e minha esposa, a gente dá o jeito. Quem está com dificuldade é a casa de Deus, é o reino de Deus. Para que investir, dizimar, ofertar, evangelizar, orar, dedicar dons e talentos? Eu tenho que dedicar a minha vida. Você acha, muitas vezes nós achamos que não somos. Às vezes a nossa vida está dificuldade, a coisa não anda, o que está acontecendo? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. A voz de Mardoqueu para a igreja: cadê você? Vidas estão sendo dizimadas se você não tiver um posicionamento. Olha só, volta ao versículo 14 lá, por favor.
Esther capítulo 12 ao 14. Lembrando, interessante, temos que fazer, irmãos, temos atitude. Lembra daquela menina na casa de Naamã? Uma certa vez, Naamã estava doente, leproso, ia morrer, rico, poderoso, mas leproso. O que acontece? Uma menina escrava, ela viu a oportunidade de quê? Testemunhar. Oxalá que o meu senhor conhecesse o profeta, ela resolveria esse problema. E todos nós sabemos, Naamã foi curado da lepra. Teimoso, duvidou. Não tem rio melhor não, sou Naamã, não sou qualquer coisa. Está pensando o quê? Eu sou autoridade, marrento. Não é do jeito que você quer, é do jeito que Deus quer. Submeta-se à palavra de Deus e receba a vitória em nome de Jesus. E tem que ser 7 vezes, não é 6 não, é 7. E assim o milagre aconteceu. Porque ele deu ouvido a um oficial dele. Ele pediu alguma coisa, dinheiro, prato, ouro? Não, só pediu para mergulhar 7 vezes. Mas igreja do Senhor, busquemos ao Senhor, porque é tempo de avivamento. Usemos as criatividades que nos cercam e vibremos por alcance do crescimento do reino do Senhor. Vejamos lá a atitude de Mardoqueu, o 13, por favor. Ele mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Não pense que pelo fato de você estar negligenciando o reino, que vai ficar tudo tranquilo. E aí quando a coisa apertar e o dia mal vê, cuidado, vigiar, o dia mal vem para todos. Deus te chama para uma comunhão. Porque eu não aguentei, porque o vento veio e não caiu. O vento vem para todos. O importa é estarmos na rocha que é Cristo. Porque se estiver fundado na areia, vai cair, mas se estiver na rocha, você tem prazer de testemunhar a graça e o poder de Deus na sua vida, na sua família. 14. E se você pensa, se ficar calada, igreja, se você ficar calada nessa hora e não testemunhar, o socorro e o livramento, salvação, Deus vai trazer de outra parte, vai usar quem for necessário para os judeus, mas você e a família do seu pai serão mortos. Cuidado, irmãos, teme ao Senhor. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Quem sabe, igreja? Quem sabe, meu irmão, minha irmã, que você está nesse lugar, nessa família aí, nesse trabalho, nessa faculdade, nesse ambiente aí do seu dia a dia? Quem sabe não foi o Senhor que te colocou aí, porque tem uma vida precisando de uma palavra de amor, de esperança, mas para isso, testemunhe e transforme em vida. Igreja do Senhor, não podemos parar. Eu peço à igreja para ficar de pé, ministério de louvor, venha conosco, nos ajudar. Não podemos parar. O que vai acontecer em abril, maio, junho, não depende, irmãos. Não crie expectativas, não. Tenha simplesmente posicionamento e atitude. Bota aí, seja a luz na fila, bota aí. Nós temos um projeto Seja a Luz na Fila. Eu preciso de pessoas que digam assim: pastor, a partir de agora, relaxa, qual é a fila? Fila do banco da Caixa aqui, do lado da igreja. Eu preciso de alguém que chegue assim para mim, a partir de agora, uma vez por mês, eu entrego o folheto lá. Outro diga assim para mim: pastor, qual é a outra fila? Da mesma caixa, só que lá no calçadão, que é grande e aberto, todo mundo sabe. Preciso de pessoas para ajudar. Outro, graças a Deus, essa semana alguém já disse para mim: a do Correio, fica tranquilo, Lafayette, já tomou postura e atitude. Deus te abençoe, meu irmão, para distribuir folheto lá. Tem os transportes, tem hospitais. Eu preciso de pessoas que levante cedo, 6 horas da manhã, e more perto, para entregar folheto na vida ali as pessoas dos hospitais. E que a fila é grande. As estratégias estão diante de nós, mas cadê? Esther, tenha posicionamento. Igreja do Senhor, tenha atitude, testemunhe. E por amor do Pai, vamos completar a missão. E para a glória dEle, transformar a vida. Anuncie: quão grande é o Senhor, quão grande é o teu Deus. Tenha prazer em investir, em dedicar sua vida, seus bens, seus talentos para o avanço desse reino. Adore ao Senhor, celebre a Deus com um amigo, com alegria. Anuncie e testemunhe quão grande é esse Deus lindo e maravilhoso. Louvado seja Deus. Quão grande é o meu Deus. Adore ao Senhor. Cantarei quão grande é o meu Deus.
sua voz, tremer com sua voz. Louve ao Senhor com grande. Testemunhe a grandeza do teu Deus, um Deus que entregou a vida por você, entregou como ovelha muda pela tua vida. Se envolva, dedique-se, se entregue, testemunhe e transforme vidas. Vamos avançar. Aleluia. Por gerações seria. O tempo está nas mãos dele. O tempo está em suas mãos. O começo e o fim. O começo e o fim. Três sem forma. Filho, Espírito, Pai. Louvado seja Deus, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão, com grande. Declare isso, declare na sua família, declare no seu trabalho, declare na rua. Quão grande é o teu Deus, quão grande é o teu Deus. Você foi chamado para vencer. Declare, não se envergonhe do Evangelho de Cristo, mas declare, testemunhe, quão grande é o teu Deus e transforme vidas. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Sobre todo nome eu sei, tu és digno do louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus. É meu Deus, quão grande é o meu Deus. Cantarei, quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Então minha alma adore ao Senhor. Maravilha do céu! Quão grande é o Senhor! Testemunhe isso! Quão grande és tu! Aleluia! Tenha prazer de testemunhar, de anunciar na sua casa, na sua família, ao seu vizinho, ao seu trabalho. Quão grande é o teu Deus! Aleluia! Mas canta-te, Senhor. Quão grande é grandioso, Senhor. Testemunhe isso e transforme a vida. Aleluia. Oh, glória! Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Tem vida para Jesus. Jesus está transformando, está salvando. Só o Senhor é Deus. Aleluia. E todos, que todos saibam quão grande é o teu Deus. Grande é o meu Deus. Grande é o Senhor. Adore o Senhor. Aleluia. Aleluia. Na cidade do nosso Deus. Está lindo demais. Aleluia. Alegria, alegria. É muito bom viver essa comunhão. Grande é o Senhor. Aleluia. Bendito seja
seja o nome do Senhor e que nos ajude. Jesus está pronto a te ajudar. Vem para Jesus, celebre isso. Por isso diante Ele nos mostrou. Queremos o Teu nome engrandecer, o Teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor. Pois somente Ele, Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Adora aí, povo de Deus, com graça. Aleluia! Cantarei com graça, é o meu Deus, e todos hão de ver. Com graça, é o meu Deus. Porque grande és Tu, Teus milagres são benção, não tão grandes como Tu. Não há outro igual a Ti. Porque grande és Tu, Teus milagres são benção, são tão grandes como Tu. Adore a Ele com graça. Celebre o Senhor. Isso é a casa de Deus. Alô, povo de Deus. Não há nada melhor do que testemunhar e transformar vidas e vivenciar essa comunhão. Com graça é o meu Deus. Com graça. Só a igreja. Receba a adoração da tua igreja, Senhor Jesus. Noivo amado Jesus, é para ti. Ajude-nos a cada dia mais a testemunhar e através do teu Espírito Santo transformar vidas. Aleluia.